Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Eu louvo a Ele pela minha vida, pela sua vida, por estarmos aqui reunidos, esse ajuntamento de pessoas para glorificar o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado seja o nosso Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Só o Senhor é Deus, que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Apenas pela leitura dessa palavra nós já somos edificados. Pela graça do Senhor nós somos salvos. Pela graça do Senhor nós estamos aqui. Hoje à tarde a Dani estava tirando foto do céu. Estava um céu lindo, azulzinho. Isso é graça. Admirar a beleza que o Senhor fez para nós, isso é graça. É a manifestação da misericórdia do Senhor nós encontramos na natureza, isso é graça. Eu coloquei uma lei lá em casa agora. A lei do desfrute. Eu tenho andado muito sobrecarregada e muito atarefada com os afazeres de casa, do trabalho, enfim. Eu coloquei uma lei lá em casa. Eu falei, eu não vou fazer serviço de casa no final de semana. Eu não vou lavar roupa no final de semana. Eu não vou fazer plano de aula no final de semana. Falei ontem pro Cristiano, ele chegou, deixou as roupas dele dentro do carro, que ele vai trabalhando durante a semana, e despejou lá. Eu falei, se tiver roupa até sexta-feira, bem. Se não tiver, amém. Agora a lei aqui em casa vai ser essa. Por quê? Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Nós precisamos desfrutar do descanso. Nós precisamos parar um pouco e dedicar mais à oração, à palavra do Senhor. E às vezes o nosso trabalho, as nossas tarefas diárias, nos afasta disso. E eu falei para mim mesma que isso ia ser uma lei lá em casa. Para que eu possa compreender a grandeza da graça, eu preciso de um tempo com Deus. Eu preciso desfrutar um tempo de qualidade com o Senhor. E aqui em Efésios, vai falar que da nova criatura, em Cristo Jesus. Vai dizer que antes, por natureza, nós éramos os filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, assim como os outros. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. E pela graça nós somos salvos. A gente poder acordar é uma graça. Uma vez eu comentei algo e a pastora às vezes repete, eu fico pensando. Uma vez eu agradeci a Deus por eu poder ter saúde para me alimentar.
Porque foi numa época que meu tio estava doente, antes dele falecer. Ele tinha comida no prato, mas ele não podia comer. Ele estava com câncer no estômago. Então, se eu posso comer, dai graças. Eu tenho que dar graça ao Senhor. Porque aquilo que eu vi ali acontecendo com meu tio me doía muito. Ele ter fome, ter o que comer e não poder. Nós temos a graça de ter a saúde e o alimento. Quando eu acordo de manhã e eu abro meus olhos, é graça. Quando eu pego a chave do meu carro e entro e vou para o trabalho, ter um trabalho é graça. Ver o entardecer com os meus olhos, como a Dani hoje estava tirando foto de um céu lindo, é graça. Poder nos reunirmos com a igreja aberta, sem ninguém nos proibir, também é graça. Deus nos deu isso e é de graça. E sabe por que eu quero falar sobre a graça de Deus hoje? É que eu tive um sonho. Na hora eu fiquei sem entender, mas ele foi assim. Eu estava na minha casa, estava entrando para o banheiro, de repente eu ouço um barulho. Alguém, uma pessoa famosa, desce com um helicóptero perto da minha casa. E desse helicóptero sai um carro de luxo, uma Lamborghini azul, brilhante, e para na minha área. Quem já foi lá em casa sabe que a área de cima não comporta um carro, pois o carro entrou ali, estacionou. Eu olhei para trás, vi aquele carro estacionando na minha área, devagarzinho, e eu corri lá fora para ver o que estava acontecendo. E eu fiquei pulando de alegria. Aquela pessoa falou que aquele carro era meu, era para mim. E eu chorei, abracei a pessoa e falei assim para essa pessoa: por que você me dá o que eu não mereço? E ele sussurrou bem baixinho no meu ouvido: sim, você não merece, mas mesmo assim eu te dou. Esse foi o meu sonho. E eu ter aquilo que eu não mereço é graça. E é de graça para mim, mas é de graça só para mim, porque alguém teve que pagar o preço. Aquilo que eu recebo de graça, ela só é de graça para mim. Para quem está me dando, teve um preço. Esse ar que você está respirando agora, a gente deu tanto valor na época da pandemia nesse ar, né? Nesse oxigênio, poder respirar. Muitas pessoas na época da pandemia, só da ansiedade, só do pensamento, de pensar que estava com a doença, já sentia falta de ar. Às vezes não era nem o físico, era o psicológico, mas atacava o físico. E quantas pessoas não foram entubadas? E quantas pessoas não precisaram de capacete, de oxigênio, de tudo quanto é equipamento, para ter o que nós temos de graça, sem esforço nenhum? E aí talvez alguém pense: mas ter o ar para respirar é a obrigação de Deus nos dar, foi Ele que nos colocou aqui. Não parece lógico? Uai, se Deus nos colocou aqui nessa terra, nós somos seres humanos e nós precisamos do ar para viver, é obrigação de Deus fazer com que a gente tenha um ar para viver. Sim? Ou não? Não, não é obrigação dele. Não é obrigação de Deus. Entenda comigo. Existe um pai e um filho. O pai instruiu o filho a fazer tudo o que é certo, tudo o que é bom, aos caminhos do Senhor, ensinando-lhe e treinando ele na palavra, ensinando ele a trilhar os caminhos do bem. O filho fica adulto e resolve fazer aquilo que lhe apraz, seguir os seus próprios desejos. E esse filho vai para o mundo do crime. Comete vários crimes. E a consequência dos crimes dele é a prisão. Esse filho, que agora é um criminoso, está na prisão. Só que ele tem duas opções. Ou ele paga fiança, ou ele cumpre a pena pelo que ele cometeu, pelo seu crime. Só que ele tem um pai que é bom, ama e tem misericórdia dele, vai lá e paga a fiança.
É obrigação do pai pagar a fiança? Não é obrigação do pai pagar a fiança. Tudo que acontece depois do pecado é graça. Tudo que acontece depois do pecado é graça. Porque o homem, antes do pecado original, ele recebeu uma instrução, assim como o filho do exemplo que eu dei. O homem do pecado original recebeu uma instrução. O Senhor falou para ele, não faça isso. Só que ele quis seguir o teu próprio desejo. E assim ele fez. Seguiu o desejo do teu coração. E a partir dali então, tudo que o pai fez foi pela graça dele, foi pelo amor dele, foi pela misericórdia dele. Não que o pai tivesse obrigação. Tudo aquilo que Deus nos dá é pela tua infinita graça, é pela tua infinita misericórdia. A causa de não sermos consumidos é a graça dele. A causa de não termos catástrofes na nossa região é a graça dele. Os livramentos que nós temos também é pela misericórdia que ele tem por nós. E aí eu tenho um exemplo na Bíblia para nós entendermos também a misericórdia desse Pai bondoso. Quando Deus resolve inundar todo mundo com água no dilúvio, a palavra do Senhor diz que ele achou graça em um homem. A palavra de Deus não fala que esse homem era bom o suficiente para não morrer com o resto das pessoas. Noé não era bom o suficiente em si mesmo para se salvar do dilúvio. Deus só colocou ele dentro daquela arca porque ele achou graça diante de seus olhos. E foi por isso que Deus poupou Noé, poupou a sua família. E é por isso que Deus tem nos poupado até hoje de muitas coisas. Alguém falou aqui que Deus tem nos livrado dado livramento a nós todos os dias. O Júnior falou. Todos os dias, Deus tem nos dado livramento. E às vezes nós achamos que sim, que é a obrigação do Senhor nos livrar. Não, Ele faz por amor. Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, como um pai misericordioso faz. Assim como nós fazemos e faríamos pelos nossos filhos, Deus faz por nós. Amém. Só o Senhor é Deus. Alguém pode ter mais graça que outra pessoa? Não. A graça foi liberada para todos. O problema é que nem todos acessam. Como o exemplo que eu dei, o filho, quando sai da cadeia porque o pai pagou a sua fiança, ele pode trilhar o caminho do bem. Ele pode agora ter uma nova oportunidade. Ou ele pode também insistir em cometer os mesmos erros, os mesmos crimes. A maior graça que nós temos foi o sangue do Senhor vertido na cruz. E aí agora eu tenho a opção. Ele já fez o que tinha que ser feito. O nosso pai já foi lá, pagou a fiança e disse assim, abriu a porta da cela e falou, você está livre, pode ir. E aí cabe a mim escolher, não, eu vou seguir os conselhos do meu pai. Ou me rebelar e falar, não, estou livre mesmo. Vou fazer o que eu quero. Nós somos os filhos que fomos libertos. Libertos das prisões. A graça é algo que só existe no Evangelho, na fé cristã. A graça é privilégio nosso. Em outras religiões você não vai encontrar graça, porque só Cristo e só nós, a nossa fé cristã, temos esse acesso, porque é através dele. Como alguém que não tem Cristo vai ter graça a partir dele? A partir do sacrifício que ele fez por nós. Nós somos privilegiados de conhecer o Senhor Jesus,
de crer no que ele fez na cruz. Em tudo dai graças. Está lá em 1 Tessalonicenses. Tudo que eu vou fazer, eu preciso dar graça ao Senhor. E às vezes eu não faço isso, eu fico reclamando, eu fico murmurando. E esqueço que eu sou fruto da graça dele. E o que a graça faz? Ela justifica o injustificável. Ela salva o odiado. Ela perdoa o imperdoável. Dá vida eterna ao que era condenado. Isso é o que a graça nos faz. É a consequência da graça. Lá em Gênesis, nós encontramos o princípio da graça do Senhor. Quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer graça maior que essa? Deus, ele colocou a digital dele em nós. Ele colocou a essência dele nos filhos. Quando ele nos criou, quando ele nos formou. Nós somos parecidos com o nosso Pai. Nós somos parecidos com o nosso Pai. Eu tenho que acessar a minha identidade de filho, porque ele me fez a sua imagem e a sua semelhança. E às vezes eu fico em crises, porque eu não sei quem eu sou. Mas nós somos filhos, nós somos a imagem e a semelhança dele. Que amor maior que esse? Ele colocar a sua essência em nós. Não tem graça maior que essa. Só que muitas vezes eu recuo. Eu entro em crise. Eu não reconheço quem eu sou de verdade, eu me perco. Mas eu preciso retornar a quem eu sou. E o que Deus faz a nós não é um pagamento pelo nosso trabalho. Não, mas eu faço tanto para Deus. Eu sou pastor, eu sou líder. Não, eu faço isso e aquilo na igreja. E aí então eu recebo de Deus por isso? Não. Deus não nos deve nada. E às vezes nós achamos que sim. A gente pensa, Senhor, mas eu já fiz tanto, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui, já voltei. Deus não nos deve nada. Outro dia eu estava lá na escola, teve um lanche coletivo lá e eu estava lá segurando meu pratinho para lavar. Aí a pessoa falou assim, não, pode deixar aqui que eu lavo. Aí eu peguei, dei um tapinha nas costas e falei, Deus lhe pague. Aí a pastora Leidiane, que trabalha lá, falou assim, não, senhora, volta aqui. Deus não deve nada para ela, como que Deus vai pagar? É você que deve. Eu falei, senhora, tá certo, pastora. Deus não deve nada para nós. E tudo aquilo que a gente devia por causa do nosso pecado também foi pago através do sangue do Cordeiro. Eu escutei um pastor falando sobre isso e ele deu um exemplo da graça da seguinte maneira. O pai vê o filho se afogando, mas se afogando na lama. E o pai corre, tira o filho da lama, coloca ele em pé, num lugar seco. Se o filho ficasse na lama, ele iria morrer. Mas agora ele está fora da lama. Está num lugar seco e seguro. O filho não vai morrer mais. Só que tá tudo certo? Não, o menino ainda está sujo. Deus é tão bom que quando ele nos tira da lama, ele não só apenas nos coloca num lugar seguro, mas também ele pega uma mangueira e nos lava da cabeça aos pés. Pensa que pai louco seria esse? Tirar o filho da lama, que estava prestes a morrer, deixar ele lá sentadinho, sujo, cheio de lama. Deus começa a nos higienizar, a nos lavar. E tudo aquilo que era impuro, ele vai nos tirando através de um processo, através de uma limpeza. E todas as minhas atitudes, elas vão sendo restauradas. O meu pensamento, ele vai sendo mudado. E aí eu começo um processo de santificação na minha vida através da limpeza que Cristo vai fazendo. Através da graça dele que me alcançou. Que nós possamos ser limpos verdadeiramente. Que eu possa
colocar na presença do Senhor e deixar que Ele me lave, porque às vezes nós somos resistentes. Às vezes nós somos sim resistentes. Às vezes nós somos rebeldes com os nossos próprios desejos. E perdemos a oportunidade de Deus nos lavar verdadeiramente. De sermos nova criatura, de termos uma nova vida em Cristo, assim como diz aqui em Efésios. E a palavra do Senhor aqui no versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que Deus preparou para nós foram boas obras. Em Jeremias diz que bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que é pensamento de paz e de bem e não de mal. Vocês acham mesmo que Deus quer o nosso mal? Deus, Ele é um Pai bondoso. Ele teve a oportunidade de matar o homem lá no Jardim do Éden. Porque Ele disse assim, se comer, morrerá. Então, naquele momento ali, Deus poderia ter extinto a raça humana. Sim, Ele teve uma morte espiritual, mas poderia ter uma morte física também. Só que ao invés de matar o homem, Deus vai lá e mata e sacrifica um animal. E tampa a sua nudez. Não, filho, peraí, eu sei que você pecou. Mas eu te amo, eu vou matar esse animal aqui. Vai ter uma consequência, mas vai ter uma chance também. O interessante é que quando o homem peca ali naquele lugar, Deus desce na visitação, na virada do dia, como Ele fazia todos os dias. Eu acho tão interessante, sabe o quê? Que quando Deus desce na mesma hora, Ele pergunta, onde estás? Ele pergunta pelo filho. Deus já sabia o que ele tinha feito, mas ele não vai lá tirar satisfação. Ai, por que você fez isso? Vem cá, você pecou, vamos conversar. Deus desce da mesma forma que ele descia todos os dias. E procura o filho e fala, filho, onde estás? Só que ele se esconde. Vergonha do pecado. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ao invés de matar o homem, mata um animal, cobre a sua nudez. E agora o homem, a partir dali, tudo que ele vai viver é a graça de Deus na vida dele. Ele vai colher os frutos, assim como nós temos colhido. Os frutos da desobediência. Mas tudo que eu alcanço de bom é porque a graça do Senhor me alcançou. Amém? Que nós possamos acessar a graça do Senhor. Eu quero terminar lendo um texto de Apocalipse. Deus é tão maravilhoso que Ele nos fala sobre a sua graça, sobre o teu perdão, que Ele nos chama para um arrependimento, para uma chance. E lá no finalzinho, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, Deus ainda vai falar sobre a graça. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos no tempo dela. Eu posso acessar a graça do Senhor. Ele está dizendo, vem e acessa na fonte. Eu sou a fonte da água viva, que jorra para a vida eterna. Apocalipse, capítulo 22. Último livro da Bíblia, último capítulo do livro, diz assim no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E o que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quer tomar da água, pode tomar. Sabe por quê? Nós acabamos de ler. Ela é de graça. E sabe o que acontece com nós, seres humanos? Nós somos tão rebeldes que às vezes aquilo que as pessoas nos oferecem de graça, nós não queremos. Mas quando tem um preço, a gente fica doido para fazer alguma coisa. Por exemplo, às vezes tem cursos de graça na internet.
Ah, não, mas isso aí, tem de graça, não presta, não. Aparece um curso lá pago, tantas prestações. Nossa, vou fazer esse curso, parece ser muito bom. Deus nos oferece de graça e às vezes nós rejeitamos. Aqui em Apocalipse, no último capítulo do livro, ele ainda diz: quem quiser, Deus não nos obriga a tomar da água, só porque ela ainda está acessível a nós. Eu creio que vai chegar um tempo que as cisternas vão se secar, os poços vão secar, as fontes, as nascentes não vão jorrar mais água. Porque nós estamos vivendo esse tempo que a água jorra e ela é de graça. Eu posso pegar uma garrafa, eu posso pegar um balde, eu posso pegar um galão e ir lá e encher dela à vontade, em abundância. E eu preciso entender que vai chegar um dia, um momento, que as fontes vão secar. O nosso tempo, o nosso momento é agora. Tome de graça da água viva. Eu preciso tomar dessa água. Eu preciso da redenção em Cristo Jesus. Na verdade, tudo que tinha que ser feito já foi. Ele disse assim, ó: Pai, está consumado. Ele já fez tudo por mim e por você. Quando o Júnior subiu aqui e leu Efésios 3, eu estava questionando algo ali para Deus. Falei, Senhor, mas eu quero tanto isso. E o Júnior veio com uma palavra e confortou meu coração. Se isso for da vontade de Deus, se o meu coração, isso que eu estou colocando na presença dele, e o meu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, eu vou receber. Eu creio que eu vou receber. Mas eu também preciso esperar a resposta e o tempo de Deus, porque senão a bênção fora do tempo, Júnior, vira maldição. Foi isso que ele disse. Que nós saibamos esperar no Senhor e que eu possa acessar hoje, não amanhã, mas hoje, a água viva. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.